deputado federal, capitão Alberto Neto, da tribuna, enfatizou a crueldade das decisões arbitrárias do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, lembrando o caso de Clezão, que morreu no cárcere após o ministro ignorar por meses os pedidos de soltura feitos pela defesa e pela Procuradoria-Geral da República. O deputado disse: tem sangue nas mãos do Supremo Tribunal Federal. Tem sangue nas mãos da Suprema Corte do nosso Brasil. Hoje é um dia muito importante para o nosso país e nós queremos fazer justiça nesta nação. Nós temos uma Suprema Corte que nega pedido da PGR. Mesmo a PGR pedindo a soltura de um preso do 8 de janeiro, conhecido como Clezão, o pedido foi negado. E Clezão morreu na cadeia com graves problemas de saúde. O deputado comparou com o caso de Deolane Bezerra, que chegou a ser solta logo após a sua prisão. Ele disse: nós temos presos políticos do 8 de janeiro. Uma mulher que escreveu de batom, perdeu Mané, está longe das suas filhas. E uma pessoa que está acusada de lavagem de dinheiro, de tráfico, acaba de ser solta. Que justiça é essa, minha gente? Capitão Alberto Neto pediu aos cidadãos que pressionem os deputados pela aprovação da anistia aos presos políticos. Ele disse: o processo do 8 de janeiro é extremamente absurdo. É extremamente absurdo. Por quê? Primeiro, porque o projeto não é para estar no STF. Segundo, eles estão sendo acusados de um golpe de Estado. Minha gente, ali havia velhinhas, pessoas que não estavam armadas. Ele comparou com a Venezuela, onde o ditador declarou o resultado da eleição e recebeu o apoio de Lula. O deputado disse: isso é golpe de Estado, e não o que aconteceu em 8 de janeiro, quando pessoas protestavam porque viram uma eleição totalmente desproporcional. O deputado lembrou: a Folha de São Paulo acaba de revelar que a eleição de 2022 teve interferência do TSE, do ministro Alexandre de Moraes. A Folha de São Paulo mostra de maneira clara que o ministro Alexandre de Moraes, conhecido como xerife, utilizou seu poder de maneira sorrateira para romper o devido processo legal. Ele rasgou a Constituição para perseguir o ex-presidente Bolsonaro, para perseguir jornalistas. Capitão Alberto Neto afirmou: ontem nós demos entrada em um pedido de impeachment. 153 deputados assinaram o pedido de impeachment, honrando seus votos, mostrando que tem coragem para enfrentar esse sistema. Mais de 2.000 pessoas foram presas em massa a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, com a colaboração do Exército Brasileiro, sem provas nem indícios de crimes e sem o menor respeito a direitos humanos ou ao devido processo legal. Centenas dessas pessoas passaram meses a fio presas e só foram libertadas com medidas cautelares excessivas e arbitrárias, muito piores do que as que são aplicadas a pessoas condenadas por crimes graves. Milhares de famílias continuam sofrendo com as restrições às suas liberdades e seus patrimônios. Tudo sob o olhar complacente do Senado Federal. Enquanto cidadãos comuns ficam sujeitos a medidas abusivas, autoridades do governo Lula envolvidas nos fatos do dia 8 de janeiro seguem livres, leves e soltas. O general G. Dias, por exemplo, era o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, era responsável pela segurança do Palácio do Planalto e foi filmado no interior do palácio interagindo com os invasores. Até o momento, o general G. Dias não foi preso, não teve seu passaporte apreendido, nem suas contas bloqueadas, nem seus bens ou sua renda apreendidos. Essas medidas cautelares são reservadas a conservadores, que podem sofrer qualquer uma ou várias delas, sem qualquer indício de crime, sem direito à defesa, nem acesso ao devido processo legal. Quando aplicadas a conservadores, as medidas cautelares podem perdurar pelo tempo que desejar o senhor ministro que determina sua aplicação,
ainda que as pessoas não tenham foro privilegiado e não estejam, portanto, sujeitas à jurisdição das Cortes Superiores. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo Judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 31 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. O deputado capitão Alberto Neto. Obrigado, Coronel Fraga. Tem sangue nas mãos do Supremo Tribunal Federal. Tem sangue nas mãos da Suprema Corte no nosso Brasil. Hoje é um dia muito importante para o nosso país. E nós queremos fazer justiça nessa nação. Nós temos uma Suprema Corte que, mesmo a PGR pedindo a soltura de um preso de 8 de janeiro chamado Clezão, conhecido como Clezão, foi negado. E Clezão morreu na cadeia com graves problemas de saúde. Negou de maneira cruel. Um pai de família deixou suas filhas órfãos. Enquanto um artista que se diz advogada, Deolane Bezerra, acusada de lavagem de dinheiro, de tráfico de drogas, foi solta hoje. Nós vivemos numa justiça que tem 2 pesos e 2 medidas. A Deolane Bezerra diz que gosta de bandido mesmo, por isso que ela está abraçada ali com o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, por isso que ela fala, eu adoro bandido, e abraça com o presidente Lula, e hoje é solta. Enquanto nós temos presos políticos do 8 de janeiro, uma mulher que escreveu de batom, perdeu Mané, está longe das suas filhas, enquanto uma pessoa que está acusada de lavagem de dinheiro, de tráfico de drogas, acaba de ser solta. Que justiça é essa, minha gente? Agora será votada na CCJ o projeto de anistia do dia 8 de janeiro. Eu solicito você que está me ouvindo, nesse momento, que cobre seu deputado federal, para que esse Brasil se torne mais justo. Que o processo do 8 de janeiro é extremamente absurdo. É extremamente absurdo. Por quê? Primeiro, porque o projeto não é para estar no STF. Segundo, eles estão sendo acusados de um golpe de Estado. Minha gente, ali nós tínhamos velhinhas, pessoas que não estavam armadas. Quem é que vai dar um golpe de Estado? Eu vou ensinar. Lula, sabe onde é que é golpe de Estado? É lá na Venezuela, onde tu coloca tapete vermelho para o Maduro, que fez uma eleição fraudulenta, e você está passando pano, que tem as forças armadas dominando a população. Ali sim é golpe de Estado, que fez uma eleição através das forças armadas de maneira fraudulenta. Isso é golpe de Estado. E não o que aconteceu no 8 de janeiro, pessoas protestando porque viu
uma eleição totalmente desproporcional, e a Folha de São Paulo acaba de revelar que a eleição de 2022, corrigindo, as eleições de 2022, teve uma interferência do TCE, teve uma interferência do ministro Alexandre de Moraes. A Folha de São Paulo mostra de maneira clara que o ministro, conhecido como xerife, Alexandre de Moraes, utilizou de maneira sorrateira para romper o devido processo legal. Ele rasgou a Constituição para perseguir o ex-presidente Bolsonaro, para perseguir jornalistas. E ontem nós fizemos um pedido de impeachment. Foram 153 deputados que fizeram pedido de impeachment, honrando seus votos, mostrando que tem coragem para enfrentar esse sistema. E para finalizar, hoje o ladrão da República, Luiz Inácio Lula da Silva, está em Manaus. Hoje nós vivemos as maiores queimadas da nossa história. E eu havia perguntado, cadê os artistas gritando salvem a Amazônia? Cadê a ministra Marina Silva com as suas ações de combate às queimadas? Chegaram em Manaus, numa terra que está completamente esfumaçada pelas queimadas, que aumentaram de maneira grotesca nesse atual governo, mostrando a incompetência desse governo, e não trouxeram nenhuma proposta para o nosso país, nenhuma proposta para a Amazônia. Não querem asfaltar a BR-319 e querem passar pano, dizendo que não foi culpa da Marina Silva, que não foi culpa desse governo. Até a licença prévia que nós construímos no governo Bolsonaro foi cassado. Nós não vamos desistir. Luiz Inácio Lula da Silva, nós não vamos desistir. O Amazonas não vai estar em segundo plano nesse país. O cidadão do norte não é cidadão de segunda categoria. Nós queremos a integração do norte ao restante do país. Nós queremos a BR-319 já. Obrigado. Coronel Alberto Fraga. Muito obrigado, presidente. Eu queria, presidente, não é o meu estilo, mas eu achei interessante o editorial do Estadão e peço permissão para ler. O título diz o seguinte: está faltando prudência ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal perdeu uma ótima oportunidade de sinalizar a grande parcela da sociedade que passou a ver com desconfiança a atuação da Corte, que não é, como parece ser, uma espécie de instância superior de decisões políticas. Ou seja, um tribunal parcial. Não é de hoje que o Supremo Tribunal Federal abriu mão da prudência republicana. Mas como o 7 de setembro deixou claro, nada indica, ao contrário, que a Corte esteja genuinamente interessada em retomar o bom trilho da autocontenção, sobrepondo seus interesses políticos à institucionalidade. O presidente Lula convidou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para figurar na primeira fileira do palanque de autoridades na celebração oficial da independência. Tratou-se de um inequívoco gesto de desagravo a Moraes, que horas depois, a cerca de 1.000 quilômetros dali, seria hostilizado por Jair Bolsonaro e seus apoiadores na Avenida Paulista. Lula da Silva fez o que dele se esperava. O petista usou a deferência a Moraes, na prática tratado como chefe de poder, para alimentar a renhida polarização com Bolsonaro, que tanto interessa a ambos. Mas não é improvável que o próprio ministro do Supremo Tribunal Federal também tenha usado o convite para demonstrar força política, o que, por óbvio, não se coaduna com a conduta esperada de qualquer magistrado que se pretende sério e justo. A força de Moraes, ou a de qualquer juiz, seja qual for seu grau de jurisdição, advém fundamentalmente de sua imparcialidade e da acuidade jurídica de suas decisões, ainda que delas se possa discordar. Um juiz não é mais forte
ou mais fraco por sua capacidade de granjear apoio em torno de sua figura. Evidentemente, recusar o convite do presidente da República seria uma desfeita inconcebível, mas Moraes poderia ter optado por ficar ao lado dos seus colegas do STF, em fileiras mais afastadas da principal, reservada tradicionalmente aos chefes dos três poderes, ao ministro da Defesa e aos comandantes das Forças Armadas. Mas Moraes não apenas se postou ao lado de Lula e do presidente do STF, ministro Barroso, como ainda se deixou fotografar com eles, com a evidente intenção de transmitir ao país um sinal de que suas decisões, por mais controvertidas que sejam, contam com o respaldo dos chefes do Poder Executivo e Judiciário. Deveria ser ocioso lembrar, mas o amparo pelo qual Moraes deveria ansiar é o da Constituição. Ele já pediu para falar. E deste, é forçoso dizer, muitas de suas decisões têm carecido, sobretudo as tomadas no âmbito dos onipresentes inquéritos das fake news e das milícias digitais. Como se nada disso bastasse, alguns ministros do Supremo Tribunal Federal ainda participaram de um converscote organizado por Lula no Palácio da Alvorada, após o desfile de 7 de setembro. Entre uma garfada numa fatia de costela e outra no feijão tropeiro servido aos comensais, consta que magistrados e integrantes do governo fizeram troça da manifestação convocada por Bolsonaro para fustigar Moraes e, de quebra, pedir anistia política e criminal para ele e outros golpistas envolvidos no 8 de janeiro. Mais uma vez faltou prudência ao Supremo Tribunal Federal e faltou respeito aos seus críticos, haja vista que nem todo reparo à corte tem sido feito por quem quer a sua deslegitimação. Mas estes apenas desejam ver o Supremo Tribunal Federal circunscritos ao seu papel constitucional. É curioso imaginar qual seria a reação dos petistas se acaso Bolsonaro ainda fosse o presidente da República e desse aos ministros Nunes Marques ou André Mendonça a mesma deferência dada por Lula a Alexandre de Moraes. Alguém que até outro dia, apenas por ter sido indicado à corte pelo, aspas, golpista Michel Temer, era chamado de fascista, ou coisa pior, pela mesma turma que hoje o saúdam como herói nacional. A política e seus protagonistas passam. O STF, porém, haverá de permanecer como uma das mais importantes instituições da República. Portanto, pairar acima das lides políticas como a última linha de defesa da Constituição deveria não só ser entendido pelos ministros da Corte como sua missão fundamental, mas também servir como um norte indesviável do seu comportamento. Presidente, esse é o editorial do Estadão. Eu li, fiz questão de ler, porque eu achei muito pertinente as palavras desse jornalista. E digo mais, para finalizar, presidente, eu digo mais, fiquei muito assim, achei muito estranho, quando no 7 de setembro, que todo mundo sabe em Brasília que o presidente da República sempre esteve ao seu lado no desfile de 7 de setembro, o governador do Distrito Federal. E eu procurei o governador do Distrito Federal, ele estava escondido lá nas fileiras últimas e que o presidente sequer o cumprimentou. Isso mostra que a relação do governo federal e o Distrito Federal se encontra muito arranhada. Então, senhor presidente, gostei de ver, de ler esse editorial, porque na verdade mostra a verdade na nossa República. Nós precisamos, o presidente Lula não precisava fazer esse gesto de desagravo ao hoje ministro que ontem foi entregue o pedido de impeachment por 153 deputados, e eu tenho certeza que o número de senadores vai só aumentar. Muito obrigado, amigo Gilberto, pela sua paciência, e eu quero que conste nos anais da casa e na Voz do Brasil. Muito obrigado, amigo.